Meus irmãos, bom dia a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e vamos ler no capítulo 5, versículo 16 a 24. Gálatas, capítulo 5. 16 a 24, a palavra bendita de Deus diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, gentileza, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome nesse momento. E como Teu povo, nós entramos na presença do Senhor nessa manhã, rogando a Tua graça sobre as nossas vidas, rogando que o Teu Espírito, que inspirou esse livro e essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, que o mesmo Espírito fale aos nossos corações nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Conflito. É impossível viver uma vida sem enfrentar algum tipo de conflito. O apóstolo Paulo nos diz que muitas vezes nós, como cristãos, enfrentamos o conflito ideológico com os valores do mundo. Algumas vezes nós enfrentamos o conflito com as forças das trevas, com Satanás e os seus anjos e os demais anjos caídos que nos tentam para pecar contra Deus, nos levar a um caminho de rebelião. Mas muitas vezes os conflitos têm a ver com o nosso próprio coração, o conflito interior entre fazer aquilo que agrada a Deus e seguir o nosso coração pecador, ou seguir muitas vezes os valores do mundo ou as próprias estratégias diabólicas. Mas com certeza uma das piores batalhas que um cristão verdadeiro enfrenta é a batalha no seu próprio coração. É uma luta diária, constante entre seguir a Deus e a sua palavra e seguir a carne, o pecado. E Paulo fala a respeito exatamente disso aqui nessa sessão, nos ensinando como nós vencemos essa batalha. Deus nos dá os meios necessários para nós não apenas travarmos essa batalha, esse conflito do coração, mas também para vencermos. E isso é muito importante, nós não apenas travarmos conflitos em nossa vida, mas nós aprendemos também os meios que Deus nos dá para vencermos esses conflitos. Aqui nesse texto, Paulo apresenta a solução de Deus para eu e você vencermos esse conflito e destruirmos esse poder tão destrutivo da carne, da influência do nosso coração pecador. Jesus diz em Marcos, no capítulo 7, que é lá do coração do homem que procede os maus pensamentos, os homicídios, a avareza, o dolo, a lascívia, a insensatez,
É a nossa natureza pecaminosa que nós herdamos, nascemos assim. E Paulo então nos ensina como vencer. Mas antes de analisar esse texto, vamos nos lembrar do contexto onde ele está inserido, nessa carta que Paulo escreve à igreja, ou um conjunto de igrejas na região da Galácia. Essa é uma das poucas cartas que não são escritas especificamente para uma igreja, uma das poucas cartas paulinas, mas são escritas para um grupo de igrejas na região da Galácia. E o que é que significa essa região da Galácia? Bom, esse termo, na língua grega Galatai, ele se referia possivelmente aos povos celtas que vieram da região da Gália, hoje o que é mais ou menos a França, e esses povos então vieram para a Anatólia, ali na Ásia Menor Central, mais ou menos 300 antes de Cristo. Esses povos também eram chamados de Keutoi, ou celtas, como nós bem conhecemos através da história. E isso levou os romanos então a nomear uma província lá na Ásia Menor Central, de a Galácia. Então, esse termo Galácia tinha um sentido étnico, ou seja, geográfico, se referia a esses povos que vieram morar ali na Ásia Menor. E aos poucos, quando os romanos foram conquistando a Ásia Menor, eles então nomearam a região específica como sendo a região da Galácia. E essas igrejas possivelmente estavam ali naquela região da Galácia, como Paulo diz. Há uma dúvida quando Paulo plantou essas igrejas, mas possivelmente tenha sido na sua primeira viagem missionária, quando ele está pregando o Evangelho. E é por isso que essa carta é importante, porque talvez seja um dos documentos mais antigos de todo o Novo Testamento, mais antigo do que os Evangelhos, por exemplo. Essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, escrito mais ou menos na década de 40, na década de 50. Há uma dúvida se foi escrita antes ou depois do Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém foi um concílio importante lá em Atos, onde houve um grande debate dentro da igreja cristã, como eles deveriam agora tratar os gentios que estavam se convertendo. Eles deveriam se submeter aos costumes judaicos, deveriam se circuncidar ou não. E esse concílio, que acontece no ano 48, na década de 48 e 49, ele vai trazer algumas instruções para gentios que haviam se convertido, dizendo que não era necessário eles se circuncidarem, nem guardarem todas aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento. E Paulo vai tratar desse grande problema aqui. O problema principal aqui que Paulo está tratando é exatamente isso. Essa é a razão dele escrever o Evangelho. Ele havia plantado, pregado o Evangelho naquela região, muitos gentios haviam se convertido, e agora vários judaizantes, pessoas que eram judeus, que haviam crido no Evangelho, estavam dizendo que era preciso que os gálatas guardassem também toda aquela lei cerimonial. Esse era o ponto aqui. E Paulo percebe que no momento em que você coloca Cristo e mais alguma coisa, esse era o ensino dos judaizantes. Eles diziam que o Evangelho, a fé em Cristo, não era suficiente, era preciso a fé e mais alguma coisa. Era preciso essa obediência à lei. Essa seria uma marca que os cristãos gentios deveriam seguir como todos os judeus. E Paulo escreve dizendo que, na verdade, quando você coloca Cristo e mais alguma coisa, você está criando um outro evangelho. É por isso que ele escreve essa carta, para combater a apostasia do verdadeiro evangelho, esse falso ensinamento trazido pelos judaizantes. Esse era um problema muito sério. O segundo problema era uma certa insubmissão. Alguns começaram, então, a questionar a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. E eles, então, e é por isso que Paulo, então, inclusive, escreve aqui nessa carta, aquele episódio onde ele chega a repreender o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, especificamente tratando dessa questão dos gentios. E o apóstolo Paulo, então, vai explicar que esse evangelho ele recebeu do próprio Cristo. Então, aqui nós temos, nessa carta aos Gálatas, primeiro, uma defesa do Evangelho. Paulo defende o verdadeiro Evangelho. Paulo explica o verdadeiro Evangelho. Paulo aplica o verdadeiro Evangelho. Então, o objetivo dele era alertar os crentes sobre o perigo desse Evangelho que, de alguma forma, tem a ver com graça e obras.
como uma forma de salvação. E ele vai ensinar que o Evangelho é tão somente pela graça de Deus, embora nós também devamos nos obedecer à palavra do Senhor, como ele explica aqui. Então, o propósito de Paulo é alertar os crentes. E uma das formas que ele faz para alertar os crentes da Galácia era exatamente lembrando a eles dessa batalha contínua entre o espírito e a carne. E por isso que Paulo aqui no capítulo 5, se você observar comigo, é mais ou menos o coração dessa epístola. Paulo então vai explicar que nós fomos salvos agora para a liberdade em Cristo. E nós não devemos mais nos circuncidar e nos colocar em escravidão com aquelas leis cerimoniais que foram terminadas em Cristo. E se alguém fizesse isso, essa pessoa na verdade estava de alguma forma renegando o próprio Evangelho. No capítulo 5 ele diz assim, versículo 4, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, se alguém colocasse a lei como uma forma de salvação, isso implicava na própria queda da graça. É impossível alguém ser salvo com graça e lei. A graça é sempre a graça, a salvação é sempre pela graça. E Paulo, então, no capítulo 5, versículo 7, diz assim, vocês corriam bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Eles tinham aprendido o verdadeiro evangelho e agora, através desses falsos ensinamentos, eles estavam deixando o verdadeiro evangelho. É dentro desse contexto, então, que Paulo ensina no capítulo 5, versículo 13, que eles haviam sido chamados à liberdade. E agora, eles não deveriam usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Eles estavam enfrentando vários conflitos internos ali naquelas igrejas. E Paulo diz assim, agora vocês foram salvos e vocês não podem mais agora deixar que os corações de vocês conduzam a vocês vivendo esses conflitos internos. E Paulo vai lembrar um aspecto importante. Aquela mesma lei cerimonial que eles defendiam, e que obviamente havia sido terminada em Cristo, mas Paulo lembra que a lei moral que permanece na nova aliança, ela tem como cerne, ele vai lembrar isso, capítulo 5, versículo 14 e 15, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Paulo lembra que a lei moral, o cerne era o amor. E agora ele então vai lembrar que o Espírito Santo é aquele que leva alguém a amar a Deus, a obedecer à lei. Esse é o ponto aqui no versículo 16. Qual era o remédio, então, para aqueles conflitos que eles estavam travando entre si? Bom, era a vida no Espírito. E é o ponto aqui do versículo 16 que nós chegamos agora. Andai no Espírito. Andai no Espírito. E aqui o texto, Paulo vai usar claramente uma técnica chamada inclusio, onde ele começa falando do Espírito, andai no Espírito, no versículo 16, e no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então ele começa falando no início da sessão, desse andar no Espírito, e termina também com essa ideia de andar no Espírito. Então toda essa sessão é dominada por essa ideia sobre o andar no Espírito. E aqui é exatamente o tema do sermão nessa manhã. Essa é a ideia, essa é a tese, é o argumento central aqui do capítulo 5, versículo 16 a 26. Andando no Espírito, sua ajuda, contradições e fruto. Andando no Espírito, sua ajuda, aliás, contraste e fruto. Andando no Espírito, sua ajuda, contraste e fruto. E aqui Paulo vai ensinar 3 coisas importantes a respeito dessa vida, desse andar no Espírito. Primeiro, nós temos uma exortação à vida no Espírito e não na carne, no versículo 16 a 18, ele começa com a exortação. Segundo, nós temos um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, versículo 19 a 23. E por último, ele fala da crucificação da carne em Jesus. Nós temos que crucificar a carne em Jesus para, de fato, vivermos no Espírito.
Então vamos analisar essas 3 ideias, seguindo esse tema, andando no Espírito, sua ajuda, contraste e fruto. Veja como Paulo começa aí a sessão. Ele começa, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse verbo andar está em uma forma imperativa. Paulo está sendo bastante enfático. E, obviamente, essa ideia de andar no Espírito tem uma natureza profundamente ética. Andai no Espírito. Essa é a vida daqueles que foram transformados por Cristo, daqueles que foram libertos por Cristo. Nós não andamos como nós queremos, mas a vida cristã é um andar no Espírito. E isso não é uma opção, isso não é o que nós escolhemos fazer, é uma ordem. Nós somos chamados a andar no Espírito. Andai no Espírito. A única forma de sermos livres dos desejos carnais, e esse é um ponto aqui, é sermos santificados pelo Espírito de Deus. Paulo está dizendo, renda-se ao Espírito, seja governado pelo Espírito, andem no Espírito. E como é que alguém anda no Espírito? Bom, primeiro alguém precisa ser salvo pelo Espírito. Se você está aqui nessa manhã e você não é um crente verdadeiro, você não tem o Espírito, você não conhece a Deus. E é por isso que nós lemos em João 3, quando Jesus vai dizer a Nicodemos, um homem muito religioso, Jesus diz que era preciso nascer do alto. É uma obra que o Espírito Santo faz no coração de um pecador, que nós chamamos de regeneração. Todo homem, toda mulher, eles nascem mortos em delitos e pecados. Então, se você está aqui nessa manhã e você não tem a Cristo, você nasceu morto em delitos e pecados. Você está condenado. Se você morrer, você vai para um local terrível chamado inferno. Esse é o seu estado. Mas Deus enviou Jesus para pagar o preço do nosso pecado. E através dessa obra do Espírito, o Espírito dá vida, Ele sopra onde quer. Ele dá vida a um pecador. Ele faz com que um pecador se arrependa. Ele faz com que você olhe para você mesmo com um olhar de profunda desolação. E você então olha para a cruz de Cristo. Você vê a santidade de Deus. Você vê que você não tem nenhuma justiça própria para oferecer a Deus. E você então clama por salvação. E o Espírito então trabalha na sua vida e transforma você, e dá uma nova vida a você, e você é uma nova criação de Deus. E aqueles então que são transformados pelo Espírito, Jesus diz que o Espírito então habita neles. Que coisa maravilhosa, a própria trindade de Deus. Deus vem habitar no coração desses pecadores. Então andar no Espírito significa, não é você ter uma força que está guiando você. Andar no Espírito é compreender que o próprio Deus está dentro de você. E esse Espírito Santo então faz com que você ande com Ele. Você ande em comunhão com Deus. Esse é andar no Espírito. E por que ela é tão importante? Paulo vai explicar, dar 3 explicações muito claras aqui. Primeiro, porque é a única forma de vencer a carne. Veja o final do versículo. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Como é que eu venço o desejo da carne? E o que é a carne? A carne aqui, obviamente, não é de forma literal, Paulo está usando a palavra no sentido metafórico, tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. A concupiscência são os desejos da carne. Todo pecador tem desejos, tem vontades ante Deus em seu coração. Você não quer agradar a Deus, você não quer servir a Deus, você quer seguir o seu coração, criar o seu próprio caminho, estabelecer o seu código ético, moral, estabelecer você mesmo o que é certo e o que é errado. Isso tem a ver com a concupiscência da carne, os desejos da carne. E Paulo diz assim, se você andar no Espírito, você não vai satisfazer esses desejos da carne. Porque o Espírito ele vai criar influências em você e ele não vai permitir que você vá por esse caminho onde você segue o seu coração. Essa ideia de andar no Espírito, o verbo que Paulo usa aqui, peripatel, era muito conhecido na época de Paulo. Os estudantes
do filósofo Aristóteles eram chamados de escola peripatética, porque o professor os ensinava enquanto se movia e andava. Então a ideia aqui é que em cada situação da nossa vida, real, concreta, em cada escolha da nossa vida, nós vamos seguir o Espírito. Nós vamos fazer aquilo que agrada ao Espírito. E o que é que agrada o Espírito? É nós vivemos a sua palavra. O Espírito é o pedagogo, ele nos dá as Escrituras. Então, em cada circunstância, nós vamos, então, seguir o Espírito. Então, a forma de aprender a vida cristã é andar no Espírito todo dia. Então, quanto mais você anda perto de Deus, mais você vai abandonar as obras da carne. Veja como é simples vencer o conflito. Eu quero vencer o conflito no meu coração. Eu quero vencer o conflito que eu tenho no meu lar. Um esposo que não se dá bem com a esposa. Um pai que não se dá bem com o filho. Um irmão que não se dá bem com o outro. Como é que a gente vence isso? Paulo diz assim, é simples. Ande perto de Deus. Ande no Espírito. Tenha comunhão com Deus e você nunca vai seguir o que a sua carne quer. Você nunca vai seguir o que o seu coração quer. É simples assim. E geralmente nós sempre buscamos respostas, nós estamos vivendo nessa sociedade onde nós sempre buscamos respostas não em Deus. Nós estamos vivendo essa sociedade dos traumas, da psicoterapia, onde nós vamos atribuindo os nossos pecados, os nossos erros, e damos até nomes bonitos a isso, aos pecados. Usamos eufemismos. Mas na verdade, meus irmãos, todas as mazelas do seu coração e do meu vêm do pecado. E para vencer esses desejos pecaminosos é preciso viver perto de Deus. Se você não vive perto de Deus, você sempre vai satisfazer os desejos da carne. É isso que Paulo está dizendo. E a segunda coisa que ele diz é que nós temos, é a única forma, no versículo seguinte, assim, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Por que nós temos que andar no Espírito? Paulo vai explicar, porque a batalha é feroz. E somente com a ajuda do Espírito nós podemos vencer. Essa é a segunda razão porque nós temos que andar. É a única forma de vencer essa guerra interior, esse conflito interior, é andar no Espírito. E agora Paulo diz assim, essa batalha não é uma batalha simples. Observe que toda a linguagem que ele usa aqui é uma linguagem bélica. A carne milita contra o Espírito contra a carne. Essa palavra que ele usa aqui para concupiscência, que é a palavra que tem a ver com desejos, isso é uma palavra que tem a ver com um desejo por algo proibido ou simplesmente desmedido, desejar intensamente fazer algo, ansiar. Então existe esse desejo profundo de satisfazer o seu coração pecador, e a carne então milita, esses desejos, eles são contrários ao Espírito, são contrários a Deus. Os desejos do coração, que vão guerrear a sua velha natureza. Mesmo você tendo o Espírito, há uma velha natureza que milita contra o Espírito. O tempo inteiro, nós enfrentamos essa batalha. O velho homem, ele foi crucificado com Cristo, o Espírito habita em nós. Em certo sentido, ele foi morto, ele é morto. Nós somos mortos em Cristo, como Paulo diz lá em Colossenses. Mas o tempo todo, esses desejos pecaminosos, eles querem ressuscitar em nosso coração. E qual é a luta que nós temos? É lutar contra Deus. Essa é a maior luta que um pecador trava. Não se iluda. A sua luta maior é contra o Deus que lhe salvou. Contra o Espírito que é bondoso, que habita em você, e você então luta contra ele. Você quer se auto-justificar, dizer, bom, todo mundo faz isso. Ou você muitas vezes diz assim, bom, não é tão ruim assim, eu posso pecar, eu posso pedir perdão amanhã. Você pode projetar, viver na graça, fazer aquilo que Paulo diz, é interessante, nós vamos viver no pecado porque nós somos salvos pela graça. Paulo vai dizer, de maneira nenhuma, como podemos viver no pecado?
Mas o nosso raciocínio é diferente. Na nossa guerra contra Deus, nós queremos a autossuficiência, a autojustificação. O tempo inteiro nós estamos lutando contra Deus. Você nunca tinha parado para pensar nisso, né? Há um velho homem em você que o tempo todo está lutando contra Deus, contra o Espírito que habita no seu coração. Mas graças a Deus que existe uma contraforça. Veja o que Paulo diz no versículo 17. Mas o Espírito milita contra a carne. O Espírito então vai contra-atacar a carne. O Espírito não nos deixa ser escravos da carne. O Espírito vai nos lembrar das Escrituras. O Espírito vai produzir arrependimento. O Espírito vai trazer uma terrível consciência de pecado em nosso coração. É por isso que um crente verdadeiro, ele sabe quando ele peca, e ele então não dorme quando peca, porque é o Espírito que incomoda você, incomoda o seu coração. E isso que está acontecendo é a guerra do Espírito. E por que o Espírito faz essa guerra? Bom, Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, que o Espírito selou você. Você é propriedade do Espírito, ele não vai perder você, e é por isso que ele então contra-ataca. É uma guerra terrível. O propósito da carne e do Espírito, veja o que Paulo diz, porque são opostos entre si. O propósito da carne e do Espírito são absolutamente contrários. O propósito da carne nós já conhecemos, nós queremos a glória pessoal, nós queremos a autonomia, nós queremos achar que esse mundo é o nosso mundo final. Nós queremos muitas vezes imitar os padrões do mundo, do sucesso do mundo. Nós nos guiamos por dinheiro, nós nos guiamos por ídolos do coração. Dinheiro, time de futebol, sexo, drogas, sofrimento, coisas que vão controlando a nossa vida, como Ezequiel 14, e os ídolos do coração. A carne o tempo todo vai projetando esse senso de autossuficiência. E a tarefa do Espírito é quebrar isso em nós. Pela graça, pelo ensino, pelo sofrimento, nos ensinando o caminho da dependência, o caminho das Escrituras, o caminho da humildade. É uma guerra terrível. Eles são opostos. E Paulo então vai dizer por quê. Veja o que ele diz. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É isso que o Espírito quer. Controlar a sua vontade. O Espírito quer quebrar aquilo que nós somos. Nós somos máquinas de pecar. Eu e você. E o Espírito então guerreia para quebrar, destruir essa máquina que há em nosso coração. Não façamos o nosso querer. A carne e o Espírito estão lutando entre si, e seu poder e influência determinam a direção de sua vida, ou seja, é o poder e a influência do Espírito que vai determinar a direção da sua vida, para que você não faça o que é do vosso querer. O Espírito, então, contra-ataca, para que a sua vontade seja submetida à palavra de Deus e a Cristo. O crente verdadeiro conhece isso. O ímpio, ele está alheio, ele não sabe nem o que agrada o Espírito, ele não tem nenhum interesse em saber o que agrada a Deus. Ele está vivendo no seu casulo de ilusão. Mas quando o Espírito toca no coração de um pecador, quando um pecador sabe que precisa desesperadamente da graça de Deus em Cristo, quando o Espírito habita na vida de uma pessoa, ele começa a enfrentar a luta. O Espírito não quer
que você siga o que você quer. Um autor coloca dessa forma: quando escolhemos o mal, o Espírito se opõe a isso. Quando buscamos o que é bom, a carne atrapalha. Essa é a vida cristã. Quando escolhemos o mal, o Espírito se opõe. O Espírito se opõe. E usa vários meios para que você caia em si, para que você se arrependa, para que você deixe esse caminho de pecado. Mas quando buscamos o que é bom, quando o Espírito começa a trabalhar na nossa vida, a nossa carne começa a nos puxar para o nosso coração pecador. E Paulo então continua o seu argumento, o porquê nós precisamos de fato do Espírito, porque nós temos que andar pelo Espírito. Ele diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Esse é o terceiro ponto que Paulo coloca aqui, para continuarmos livres da condenação da lei, do poder condenatório da lei. Nós precisamos do Espírito. Se somos guiados pelo Espírito, porque o que é que o Espírito vai produzir em nosso coração? Diferente de alguns intérpretes, Paulo não está dizendo que agora, na nova aliança, nós temos o Espírito, não precisamos da lei. Obviamente não. Tiago, inclusive, fala da importância da lei da liberdade, da lei real. O que Paulo está ensinando é que, quando nós somos guiados pelo Espírito, o próprio Espírito vai criar esse amor à lei em nosso coração. Porque o Espírito sempre vai criar influências santas. O amor a Deus e ao próximo, que é a própria essência da lei. É simples assim. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não ficamos angustiados com a lei, porque a vontade do Espírito está em consonância com a lei de Deus. O Espírito não faz isso. Ele traz paz ao nosso coração, não apenas nos lembrando que nós fomos resgatados da maldição da lei, da nossa incapacidade de obedecer à lei para sermos salvos, mas o Espírito nos mostra e nos guia pelo caminho da lei, nos mostra a lei como uma regra de vida, como sendo o melhor caminho. Essa é a diferença de um cristão para um ímpio. Um cristão, ele tem amor pela lei de Deus, ele tem amor pelos mandamentos de Deus, ele tem amor pela palavra de Deus. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. O Espírito, quando Paulo diz que nós somos guiados, Paulo está ensinando que o Espírito é nosso pedagogo. O Espírito nos ensina como lidar com a nossa liberdade. O Espírito nos ajuda a andar não satisfazendo os desejos da carne. O Espírito nos dá liberdade para servir, não mais como escravos, não obedecendo à lei de Deus como sendo uma coisa terrível. Eu tenho que obedecer à palavra de Deus, vou ter que deixar de fazer uma série de coisas na minha vida, porque agora eu sou um cristão. Essas tolices que estão na cabeça dos ímpios. Um cristão verdadeiro, ele ama obedecer à lei de Deus. Os mandamentos de Deus, como diz a palavra, não são penosos. Esses são o seu prazer, a sua alegria, obedecer a Deus. Essa é a obra do Espírito. Você serve a lei não mais como escravo, mas por amor. E Paulo então continua, no versículo 19 agora, mostrando o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E aqui ele mostra uma demarcação terrível. E por que esse contraste entre obras da carne? Veja a terminologia que Paulo usa. As obras da carne e o fruto do Espírito. Por que essa terminologia? Porque as obras da carne não dão fruto. As obras da carne só trazem destruição. E aqui Paulo está apontando não um simples contraste entre as obras da carne, veja a forma como ele usa, plural, as obras da carne, mas o fruto do Espírito. Ou seja, a presença do Espírito produz um fruto com várias virtudes.
Alguém pode ter uma ou outra obra da carne, mas é impossível ter o fruto do Espírito sem ter todas essas virtudes. Como nós podemos dizer, vem o kit completo, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. É por isso que Paulo usa o singular, as obras da carne. E aqui não é um simples contraste, ainda que eu usei essa palavra, contraste. Mas, na verdade, é uma linha demarcatória entre o caminho da vida e o caminho da morte. É um traço entre crentes verdadeiros e descrentes. E aqui Paulo vai apresentar o que nós chamamos, era muito comum no mundo greco-romano, já expliquei em outros sermões, os catálogos de vícios e virtudes. E Paulo então vai usar aqui uma lista, obviamente exemplificativa. Primeiro ele começa a falar das obras da carne. E nessas obras da carne, Paulo então vai elencar 4 tipos de pecados das obras da carne. Vamos ver o que ele fala. Ele começa dizendo assim, as obras da carne são conhecidas, ou seja, todos nós que vivemos em um mundo, nós sabemos as mazelas e os pecados desse mundo. Elas são conhecidas, basta você olhar à sua volta. Então, quais são as obras da carne? Primeiro, Paulo fala dos pecados sexuais, no versículo 19. Veja o que ele diz, as obras da carne são prostituição ou imoralidade sexual. A outra palavra que ele usa, impureza, ou seja, essa palavra tem a ver com qualquer tipo de sujeira, incluindo sexual, impureza de vários tipos. A lascívia, que é a sensualidade, indecência, era uma palavra que era muito usada na época, no sentido de falta de respeito ao que é bom, ao que é justo, sobretudo público. A indecência é aquela falta de pudor. Então, primeiro, Paulo diz assim, olha, as obras da carne, primeiro tem a ver com esses pecados sexuais que caracterizavam o mundo greco-romano. Os romanos eram assim. Eram marcados por esses pecados sexuais. Mas será que a nossa sociedade hoje não está vivendo exatamente isso? Nós não estamos voltando, nos descristianizando, e nós vemos exatamente isso. Famílias destruídas, infidelidade, aumento do divórcio, pornografia, todos esses pecados sexuais, lascívia, pessoas doentes, todos esses pecados terríveis. E a nossa sociedade está vivendo um momento muito complicado, porque por um lado nós estamos vendo a destruição dos valores familiares, por outro, os filhos estão sendo criados como senhores de si mesmos, e isso gera um problema muito sério nos jovens hoje, que é a falta de maturidade emocional. E quando você junta uma família destruída com falta de maturidade emocional, você está pegando a pólvora e o fósforo e riscando. E aí nós vemos o aumento absurdo de mulheres mortas, de homens que não conseguem lidar com o fato de que aquela mulher talvez não queira viver com ele. Ele então mata e tira a sua vida. A fragilidade emocional. Essa é a sociedade. Nós estamos destruindo os jovens, as crianças, criando como senhores de si mesmos, autocentrados em si, o centro de todas as atenções. Nós estamos usando a pólvora e riscando o fósforo. É essa sociedade que estamos vivendo aí. Estamos vendo todos esses pecados sexuais, e esse era um problema, são obras da carne. E Paulo continua agora falando de pecados religiosos, que são obras da carne. Ele continua no versículo 20, ele fala de idolatria e feitiçaria. Idolatria tem a ver com a ideia de adorar ídolos, isso era muito comum, adorar imagens de escultura. Esse é o pensamento de Paulo. Obviamente o conceito de idolatria nas escrituras é muito mais amplo e tem a ver com também os ídolos do coração, com coisas que no nosso coração tem mais valor do que Deus. Um ídolo é isso, é algo que você vive por ele, é algo que você projeta-se nele, algo que você encontra sua esperança nele, sua alegria nele. Então qualquer coisa na sua vida que você tem mais prazer e alegria do que Deus, isso é um ídolo.
Se você tem mais alegria em assistir uma partida de futebol do que ir para um culto no domingo do dia do Senhor, isso é um ídolo na sua vida. Coisas boas podem se tornar ídolos. A idolatria. O segundo pecado que ele fala é feitiçaria. A palavra aqui, farmaqueia, significa adorar o que é mal ou manipular. Tem a ideia de onde vem a nossa palavra? Farmácia. Manipulação, lembra? Manipular, é assim que eles faziam. Então a ideia da feitiçaria é você tentar manipular os deuses. Será que não é isso que nós estamos vivendo? Pessoas que se dizem cristãs, que querem manipular a Deus, controlar a Deus. E agora Paulo se concentra em pecados religiosos. Aliás, depois dos pecados religiosos, em pecados relacionais, ele continua. Ele fala de inimizade, que tem a ver com hostilidade pública, racial, religiosa, se pública ou privada, inimizade. Porfias. Porfia tem a ver com discórdia, atitude de confusão, de polêmica. Ele continua, ciúmes, atitude errada de zelo por alguém, um zelo exagerado por alguém. Ira, ataque ou explosão de raiva. Discórdia, rivalidade por ambição egoísta. Dissensão, facção, ou seja, tomada de partidos. Invejas, desejos que tem a ver em querer ter o que outra pessoa tem, ou ficar com raiva porque ela tem. Porque o invejoso, nem sempre ele quer o que a outra pessoa tem. Ele tem, muitas vezes, raiva do que o outro tem. Tudo isso são as obras da carne. Observe que todos esses pecados são pecados relacionais, que tem a ver com relacionamento. Esse é o resultado da nossa sociedade hoje, e como era na época de Paulo, porque o ser humano, meus irmãos, é o mesmo, o coração pecador é o mesmo, é isso aqui. Essas são as obras da carne. Então você diz, pastor, por que eu sinto tanta raiva? Por que tanto ciúme? Por que tanta ira? Por que tanta discórdia? Por que o meu lar está desse jeito? São as obras da carne que estão vencendo na sua família. As obras da carne. É o pecado. E o tratamento para o pecado não é você buscar um terapeuta, que obviamente pode ajudar, você procurar um pastor para conversar. O tratamento para o pecado tem a ver com confissão, tem a ver com mudança. Ninguém vai mudar você, a não ser você. É você que precisa se arrepender e andar no Espírito. Ele conclui então com os pecados sociais. Ele continua falando sobre bebedice e glutonaria. Pecados sexuais, religiosos, relacionais e agora sociais. Glutonaria, possivelmente aqui o contexto era excesso de festas, de orgias, como era muito comum naquele mundo. A bebedice, a glutonaria, comer muito e você então se esbaldar, comer além do que você pode. Essa é a glutonaria. Nós vamos usando uma série de eufemismos e vemos várias pessoas cristãs que são completamente viciadas. São dadas ao vinho, porque elas só falam nisso. Esse é o único assunto que elas têm. Elas não conseguem se abster por um certo período de tempo. E às vezes acabam exagerando, entrando em bebedices, glutonarias. Esse é o mundo, essas são as obras da carne. E qual o problema com essas obras da carne? Daqueles que vivem. Você pode estar em um e pode não estar em outro. É por isso que Paulo usa o plural, as obras da carne. Qual é o problema? Paulo então vai dizer. Veja o que ele diz. Qual é o problema? Talvez você diga, bom, pastor, qual o problema com tudo isso? Paulo diz o seguinte, versículo 21. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui Paulo faz um aviso escatológico. O que é que essas obras apontam? Elas apontam para uma verdade espiritual e escatológica. Quem vive esse estilo de vida é porque não nasceu de novo, não é um crente verdadeiro.
Obviamente o crente pode pecar, ele pode enfrentar em algum momento lutas com essas obras da carne, mas ele não pode viver na prática do pecado. Em 1 João, se você abrir sua Bíblia, no capítulo 3, ele vai explicar um pouco a respeito disso. 1 João, no capítulo 3, abra sua Bíblia, por favor, quando ele diz o seguinte, a partir do versículo 7, 1 João 3, a partir do versículo 7. Ele diz assim: filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. 1 João 3, 7. Aquele que pratica a justiça, ou seja, que guarda a lei de Deus, é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Ou seja, é simples a equação aqui que João nos dá. Quem vive na prática do pecado não pode ter nascido de Deus. Porque quem é nascido de Deus, ele possui a semente divina. Ou seja, o Espírito é essa semente divina que vai travar essa luta, não nos permitindo a viver esse estilo de vida. É essa mesma verdade que Paulo está dizendo. Eles não podem entrar no reino de Deus os que vivem nessa prática de pecado. Você vive nessa prática de pecado? Essa é a sua vida? Seguindo essas obras da carne como se nada estivesse acontecendo. Você, ao morrer, estará condenado eternamente. Você não vai herdar o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É por isso que você precisa se arrepender nessa manhã e ir até Cristo, desesperadamente. Crer nele, se arrepender. Mas o oposto, versículo 22, qual é o fruto do Espírito? Paulo, então, agora vai falar desse fruto glorioso do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, observe que ele diz, o fruto. A presença do Espírito, quando nós andamos no Espírito, quando nós vivemos perto de Deus, o Espírito Santo vai produzir um fruto. E esse fruto do Espírito é maravilhoso. É como aquela fruta completa, que tem todos os sabores e todas as delícias nela mesma. Qual é o fruto do Espírito? Paulo diz assim, amor. Amor, porque Deus é amor. Alegria, porque o Espírito é cheio de alegria. Paz, porque a sua presença traz paz. Paciência, porque o Espírito é paciente, inclusive conosco. Benignidade, ou bondade, porque o Espírito é bondoso. Fidelidade, porque o Espírito é fiel. Gentileza, porque o Espírito é gentil. Domínio próprio, ou seja, autocontrole, porque o Espírito é profundamente autocontrolado. Ou seja, essas são características do próprio Deus, que de alguma forma, aqueles que andam perto de Deus, o Espírito então produz esse fruto. Andar no Espírito significa que o Espírito vai produzir esse fruto na sua vida. Ele vai criar isso em você. Ele vai produzir o que você, por natureza, não pode produzir. Pecadores só amam a si mesmos, irmãos. Não, o pecador não ama ninguém. Não no sentido bíblico de amor. Como é que eu amo? Como é que eu me alegro? Como é que eu sinto paz em qualquer circunstância da minha vida? Como é que eu me torno uma pessoa mais gentil? Como é que eu sou mais paciente? Como é que eu tenho um autocontrole, não fico desesperado por cada circunstância, cada problema que acontece? Porque, como é que eu consigo me controlar sem explodir? É a presença do Espírito. E Paulo conclui, contra essas coisas não há lei. É lógico. E não há lei por quê? Porque o próprio Espírito vai fazer com que você viva a própria lei na sua vida prática.
O Espírito vai produzir a sabedoria que nós aprendemos. O que é ser sábio, segundo as Escrituras? É viver a lei de Deus. O Espírito vai produzir isso. E Paulo, então, vai concluir, mostrando que, e os que são de Cristo, observe que ele mostra essa distinção, e aqueles que são de Cristo Jesus, se você é um cristão verdadeiro, ele diz assim, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqueles que creram em Jesus, da mesma forma que Jesus foi crucificado, você entende que no dia que você creu em Jesus, você morreu ali na cruz do Calvário. Ali foi a sua morte com Ele. Você foi crucificado com o seu Salvador. As suas paixões, os seus desejos morreram ali, e eles precisam ficar ali na cruz. E o tempo todo eles querem ressuscitar em nós. Nós olhamos para a cruz e dizemos, ali foi morto o antigo Robério. Ali foi morto o antigo você. E você sabe o preço que Jesus pagou para que você morresse. Experimentando a ira de Deus para trazer justiça a você. Mas ali você morreu e você não pertence mais a você. E é por isso que Paulo conclui dizendo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, se vivemos no Espírito, nós temos que andar agora no Espírito. Essa é a vida que nós devemos ter. A crucificação na carne de Jesus. É isso que o Espírito produz. O Espírito lembra na nossa mente várias e várias vezes, dizendo você morreu. Porque você quer ressuscitar o velho eu. Você morreu. E agora você precisa viver como alguém que morreu na cruz do Calvário. Meus irmãos, a vida cristã ela é marcada por conflitos. E um dos mais duros que nós travamos, desde acordados, desde o momento que nós acordamos, e às vezes até sonhando nós travamos esse conflito. É o conflito do coração, é o mais duro. Martinho Lutero tinha uma frase que ele dizia o seguinte, eu gosto dessa frase de Lutero, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Essa é a luta que nós travamos. Nós nunca devemos ser pessimistas, achando que eu não vou conseguir vencer essa obra da carne. Lembre-se que Deus deu a si mesmo por você. Ele deu o seu próprio Filho, Ele dá o Espírito. E a pedagogia da vida do Espírito é tornar você mais parecido com Cristo. E a melhor forma de vencermos o pecado é tirarmos do nosso coração essa atitude antropocêntrica. Eu preciso vencer o meu pecado, isso está me fazendo mal, isso está destruindo a minha família. Isso são formas antropocêntricas. Nós somos tão cheios de nós que até na nossa luta contra o pecado nós somos antropocêntricos. Mas o nosso pensamento é, eu quero vencer essa obra da carne, porque eu quero parecer com Cristo, porque o Espírito vai criar essa influência em mim. O meu desejo não é o pecado, pelo pecado a vitória, mas é parecer com o seu Salvador. É você ser como Ele. Porque essa é a obra do Espírito, é criar influências. E como é que o Espírito vai nos tornando mais parecidos com Cristo? Esse é o desejo do seu coração, é isso que você quer? O que você mais deseja? Se você quer vencer as obras da carne, você precisa, Senhor, cria em mim essas santas influências pela Tua palavra, porque eu quero parecer com o meu Salvador.
Eu quero que o meu eu morra. Eu preciso amar as Escrituras como Cristo, eu preciso orar como Jesus, eu preciso confiar, eu preciso ter a coragem diante da morte, eu preciso compreender que as minhas emoções, como as dele, muitas vezes são confusas devido à nossa natureza, como ele enfrenta lá no Getsemane. Se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, essa submissão absoluta. A pedagogia do Espírito é a escola da vida. Como é que o Espírito nos ajuda a vencer as obras da carne? Ele vai usar a escola da vida. Muitas vezes em situações adversas, tentações, aflições e teste, que o Espírito nos coloca para ver se nós passamos nessas provas, se de fato nós vamos fazer as escolhas corretas. Mas a prova final é quando não entendemos o dirigir de Deus e precisamos confiar nele mesmo assim. E justificamos a Deus. Sabemos que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. E vivemos no Espírito. Há um objetivo muito claro para verificarmos se nós estamos andando no Espírito. O alvo é ordenar as nossas vidas de acordo com a direção e agir do Espírito pela palavra. A ferramenta que o Espírito nos dá é a palavra e os meios de graça, o batismo e a ceia do Senhor. São ferramentas para alimentar o nosso coração. O modus operandi, a forma como ele opera é a graça e a lei. Eu lembro da graça, eu sou salvo pela graça, mas eu tenho uma lei e devo obedecê-la. Nós somos libertos da lei para produzir, com a ajuda do Espírito, uma justiça que corresponde à justiça que a lei demanda. Com a graça do Espírito, nós sabemos que sem a graça do Espírito, nós sabemos que não vamos conseguir obedecer os mandamentos. Mas com a ajuda do Espírito nós podemos. A santificação é vital na vida do cristão, na sua vida e na minha. Nós morremos em Jesus. E agora precisamos viver inteiramente, dependendo do Espírito. A vida cristã não é triunfo sobre triunfo, meus irmãos. Ao contrário do que nós aprendemos em muitas igrejas e vemos esse evangelho do triunfo, a vida cristã, obviamente, tem vários triunfos, mas ela não é só triunfo sobre triunfo. A vida cristã é luta sobre luta, diariamente, constantemente, mas sempre com a certeza da vitória em Cristo, naquele que nós somos mais do que vencedores. É por isso que Lutero, certa vez ele estava com uma dúvida a respeito da sua salvação. E ele então diz o seguinte para ele mesmo: Martinho, você nunca será completamente sem pecado nessa vida. Portanto, você deve estar sempre atento a este conflito, conforme a afirmação de Paulo. Os desejos da carne são contra o Espírito. Portanto, não se desespere, Martinho, mas lute de volta e não satisfaça os desejos da carne. Ele dizia constantemente para ele: não se desespere. Com a graça do Espírito, nós vamos vencer e vamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E nesse momento nós pedimos que o teu bondoso Espírito nos ajude a sermos diferentes. Talvez muitos crentes aqui estejam lutando contra esses desejos da carne. Porque aquilo que está no coração, ele sempre vem à tona. A boca fala do que está cheio o coração. E só o Senhor pode mudar. Só o Senhor pode fazer isso. Guerrear, militar. E a nossa oração é que o Senhor faça isso nessa manhã. Talvez alguns estejam com um sentimento de profunda derrota.
mas que eles possam encontrar mais uma vez o refrigério que a tua palavra traz e a esperança que Jesus traz para aqueles que estão cansados e sobrecarregados em sua luta contra o pecado, para que possam, com a graça do Espírito, ter um outro fruto, não o fruto da tristeza, de viver uma vida cristã triste, mas o fruto da alegria, da paz. Também te peço por lares, famílias e pessoas que enfrentam essas lutas, para que eles venham compreender que é impossível vencer as obras da carne sem cultivar o Espírito. Ajuda-nos como crentes, ajuda essa igreja para que possamos viver perto do Senhor. Ajuda-nos a compreender que tudo é vão em nossa vida. Tudo é vão se não há tempo na presença do Senhor. Tudo é vão se não obedecemos à palavra do Senhor. Todo sucesso é vão. Toda conquista é vã, se ela implica em quebrarmos a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, para que sejamos um povo fiel ao Senhor e à Sua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.